Bom, jovens, conforme o prometido, vou fazer aqui uma espécie de continuação daquele primeiro vídeo de limites, onde nós demos a definição formal de quando o limite existe. Vou dar um exemplo agora gráfico de quando o limite não existe, que é para você contrastar, e às vezes o contra-exemplo é melhor que o exemplo, para você entender a definição, a coisa, né? Então vamos lá, vamos pegar uma função agora, digamos que a nossa função tenha gráfico assim agora. Deixa eu tentar caprichar aqui no gráfico. Você tem aqui o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas. Aí considere agora que a sua função seja uma função definida dessa forma. Tem o gráfico, né? Vamos olhar para o gráfico. Uma coisa assim. Aqui, aí tem um salto, né? Para ficar bem claro que não é limite. Tá bom? Esse é o gráfico da sua função. E aqui você tem o ponto x0, aquele ponto x0 que nós vamos destacar para estudar. Né? x0. No primeiro exemplo, o x0 não tinha imagem, né? Está aqui um buraco. Então, o x0 não estava no domínio da função, porém ele era um ponto de acumulação. Ponto de acumulação do domínio, você pode se aproximar dele por elementos do domínio, tá bom? Agora, dessa vez, eu optei por colocar o ponto do domínio. Ele tem o x0 tem uma imagem, ó, que está fechadinho. Significa que aqui é a imagem do x0. F de x0, tá bom? Vou chamar de M, só para ter uma letrinha parecida com L. Ele tem imagem, então ele é um ponto do domínio da função, né? E aqui você tem o nosso famoso L, né? Vou pegar o Lzão aqui. Aí a pergunta é, qual é o limite da função f de x no ponto x0, ou seja, quando você se aproxima do x0, quer seja pela direita ou pela esquerda, um intervalinho aqui, em torno do x0. Aí, o que vai acontecer? Você observa, aí, se você for para a definição, você vai dizer assim, qualquer epsilon que eu tome, dado um epsilon significa qualquer epsilon que eu tome, vai existir um delta no domínio, de tal sorte, existir um delta, número real, de tal sorte que quando eu me aproximo desse delta, isso aqui significa pontos muito próximos, quando eu me aproximo de x0, a uma distância de raio menor que delta, os valores da função vão se aproximar de L a um raio menor que epsilon. É isso que está dizendo isso aqui, tá bom? Então, aqui acontecia isso, né? Quando eu estabeleci aqui um raio epsilon, eu consegui um raio delta no domínio de tal sorte que as imagens todas caem aqui dentro desse intervalo, né? Isso acontece nesse caso? Vamos ver. No caso de L, vamos estudar o L. Será que L é o domínio dessa função? Vamos ver. Se eu pegar um epsilon aqui, desse tamanho, vou colocar vermelho para ficar bem destacado. Pegar um epsilon aqui, né? Esse é o nosso raio epsilon, tá bom? Raio epsilon, raio epsilon desse tamanho aqui. Epsilon maior que zero. Que é L menos epsilon, aqui é L mais epsilon, né? Para cima e para baixo. Então, será que existe um delta? Vamos ver, será que existe um delta aqui? Raiozinho delta, de tal sorte que quando eu tomar os valores aqui se aproximando pela direita ou pela esquerda do x0, todos vão cair nesse intervalo? Vamos ver. Quando eu tomo um valor aqui, um x desse lado, a imagem vai cair no intervalo, tá certo? Ok, maravilha. Porém, quando eu for para o outro lado, aí onde está a imagem desse cidadão aqui, desse elemento aqui, desse lado direito? Vai estar lá em cima, caiu completamente fora do nosso intervalo, né? Caiu fora. Se isso acontece, então, e seja para qualquer delta, colocar bem pequenininho assim, mesmo assim, qualquer ponto à direita vai cair fora daquele intervalo, tá certo? Qualquer ponto à direita, a imagem vai estar lá em cima, fora do intervalo que nós pretendíamos, né? Então, isso significa o quê?
que o limite não é L, não pode ser L, tá certo? Da mesma sorte, você não pode concluir que o limite é M, ou f de x0, que seja, porque qualquer intervalo que você tomar aqui em torno de M, você vai ter coisas, ó, desse lado aqui, que vão cair bem abaixo do intervalo, né, desse intervalo epsilon. Então, se você mostrar que tem um epsilon dessa natureza, que não vai ser satisfeito por nenhum delta, você diz que o limite aqui não pode ser L nem M, e não pode ser ninguém, então, tá certo? Conclusão, o limite não existe. Esse limite eu vou colocar aqui em vermelho. Não existe. Isso só para nós destacarmos quando existe o limite, que é esse caso, e quando não existe limite, que é esse segundo exemplo aqui, tá bom? Usando a definição. No próximo vídeo eu vou... E também para destacar que o x0 pode estar ou pode não estar no domínio. Aqui no primeiro exemplo ele não está no domínio, e aqui no segundo exemplo ele está. Eu não coloquei, mas aqui o x0 pertence ao domínio da função, né? Então não importa, ele pode ou não estar. Isso não é a questão. A questão é o que interessa numa vizinhança desse ponto aqui, ó, numa vizinhança, tá bom? No nosso caso, vizinhança significa um intervalinho aberto, pequenininho aqui em torno dele, não é? Então, só interessa o que acontece nas proximidades dele, nos elementos do domínio que estão próximos a ele. Aí concluímos que aqui o limite existe e é igual a L, e aqui o limite não existe, né? Porque não satisfaz a essa definição, que é a definição formal. Bom, dada aqui a ideia de limite, no próximo vídeo eu já vou para o passo mais concreto, como calcular o limite de uma função. A gente já vai fazer conta, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo. Eu vou, quando tiver um tempinho, vou produzir e vou mandar para vocês. Um grande abraço, espero que estejam entendendo. Se não estiver entendendo, pergunte. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.